Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus, meus irmãos, para a pregação. Eu queria convidá-los primeiro a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 ao 25. 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, do 11 ao 25. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O texto principal, então, de nossa pregação está em Colossenses. Vamos voltar um pouquinho só. A carta de Colossenses, do capítulo 3, do versículo 22 ao 25. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. E aí no capítulo 4 mesmo, verso 1 apenas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Até aqui, meus irmãos. Eu ainda vou ler rapidamente para os irmãos a pergunta e resposta do nosso catecismo no Dia do Senhor 39. A pergunta 104 diz bem assim: o que Deus exige no 5º mandamento? Resposta, ouça com atenção. Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles.
São os textos, então, para a nossa exposição aqui. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, este é o último sermão sobre o quinto mandamento que eu estarei pregando durante este ano. Estamos concluindo a trilogia que eu comecei há 2 domingos, onde já ouvimos falar sobre o quinto mandamento e a relação entre marido e mulher. Esse foi o primeiro sermão do quinto mandamento. No segundo sermão eu preguei sobre o quinto mandamento e a relação entre pais e filhos. E por fim, hoje nós vamos ouvir um sermão sobre o quinto mandamento e o nosso relacionamento com as autoridades civis. Isso realmente é muito importante para nós, porque o quinto mandamento, ele toma a família e o relacionamento de pai e filho, nesse sentido, pais e filhos, para nos dar a base, a estrutura do nosso conceito de autoridade, que vem do Senhor. Porém, esse conceito, ele se estende muito mais além das barreiras do lar, por exemplo. Está muito além de apenas relacionamento entre pais e filhos, mas toca na questão do relacionamento entre homem e mulher, pois Deus criou homem e mulher com papéis distintos. E esses papéis devem ser respeitados. Pais e filhos também têm papéis distintos, assim também cada um de nós na sociedade temos papéis distintos, que o Senhor nos deu. Isso realmente é muito importante. A pergunta é então, como devemos tratar as autoridades do mundo? Devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus ou fazemos revolução contra elas? Eu sei que parece uma pergunta muito simples e que, na verdade, qualquer cristão diria: é claro que devemos obedecer, nunca nós devemos abraçar a revolução. Mas em termos práticos, meus irmãos, em nossa cultura atual, isso não é tão claro assim. Há muitos, mesmo chamados cristãos, que abraçam não só atitudes revolucionárias, e quando eu falo de revolução, eu estou falando de desobediência, de rebeldia, como também ideologias, pautas revolucionárias. E nós temos que refletir sobre isso, porque como cristãos, nós não devemos jamais nos aliarmos à revolução. Somos chamados como povo de Deus para a obediência. Lemos o texto da carta de Pedro e também aqui essa carta de Paulo aos Colossenses e percebemos esses princípios muito claros. Pela manhã já ouvimos o sermão sobre os governantes. Aprendemos no Salmo 146 que nós não devemos confiar nos homens, nos príncipes, ou seja, nos governantes da terra, porque deles não há salvação. Mas devemos confiar somente em Deus. Mas agora iremos aprender exatamente como vamos lidar com as autoridades fora de nosso lar. Eu quero resumir o sermão desta noite no seguinte tema: Deus constituiu as autoridades superiores, portanto devemos honrá-las. Esse é o princípio do quinto mandamento: honra pai e mãe. Primeiro, meus irmãos, os papéis de servos e senhores foram dados pelo Senhor, por Deus. No verso 5 de Colossenses 3, lemos assim, no verso 22, vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A ordem de Paulo aqui, se bem compreendida, pode deixar algumas pessoas um pouco insatisfeitas. É uma ordem para que os servos, isto é, os subordinados, os liderados, que recebem realmente esse encargo, eles se submetam aos seus líderes. A maioria das pessoas, meus irmãos, em nosso tempo, ou as pessoas que conheço, muitas delas, elas têm dificuldade com o conceito de autoridade, portanto, têm dificuldade com submissão. Filhos têm dificuldades com a submissão a seus pais. Também há uma dificuldade muito grande na compreensão dos papéis de homem e mulher. O nosso mundo é um mundo bem revolucionário. E, obviamente, essa dificuldade com o conceito de autoridade e de liderança também se aplica, por exemplo, no contexto do trabalho. Há muitas questões envolvendo o trabalho entre, por exemplo, o patrão e os seus funcionários. Existe uma tensão. É basicamente uma ofensa dizer para as pessoas hoje, até mesmo algumas cristãs, que Deus nos deu papéis específicos em nossa vida, na sociedade, e que devemos obedecer, somos chamados à submissão, de acordo com a palavra de Deus. Não a tudo, mas de acordo com aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. E para algumas pessoas isso é uma ofensa, porque o homem quer ser livre, o homem quer ser simplesmente dono de si mesmo, ele busca autonomia sempre e sempre. A primeira coisa que devemos notar aqui no texto é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem estabelecido que nós temos senhores na carne. Ou seja, o que é legitimado aqui é que Deus sim estabeleceu a sociedade, o mundo, a natureza humana como organização e, portanto, há liderança. Por isso que ele diz, vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne.
porque há senhores. Além do contexto da família, onde vemos o princípio do quinto mandamento, para marido e mulher, pais e filhos, temos o mesmo princípio em nossas relações na sociedade. É assim que o mundo que Deus criou é organizado. Deus é organizado. Ele é o fundamento, ele é a essência da lei, e ele então entregou uma lei ao seu povo, e esses princípios da sua lei também julgam toda a humanidade. Não pense que porque uma pessoa não conhece o Evangelho como nós conhecemos, porque somos cristãos que praticamos o Evangelho, eles também não são culpados diante de Deus. Todos são. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, vai dizer que Deus colocou a sua lei no coração do homem. Então todos sabem o que é certo e o que é errado, porque a lei do Senhor está no coração do ser humano. Ele sabe muito bem. E portanto o Senhor estabeleceu hierarquia. Isso existe sim. O papel dos servos, isto é, dos liderados ou subordinados, é o papel da obediência. Isso vale na relação direta entre patrão e empregado, como também na relação entre magistrado e cidadão, ou então governo e povo. Mas podemos analisar primeiro a relação entre patrão e empregado, que é a base do texto aqui. No tempo em que o apóstolo Paulo escreveu isso, essa ordem, se nós entendemos aquele contexto em que havia escravidão, era algo comum, era a cultura e a política da época. Havia vários tipos de escravos, havia escravos que eram comprados, porque em algum momento a nação a qual ele pertencia foi derrotada por uma nação superior. E então aqueles que dominavam simplesmente tomavam as pessoas como seus escravos, vendiam. Então havia um mercado de escravos naquele período. Então a prática da escravidão era normal, absolutamente normal, sempre foi assim, desde o começo. As nações crescendo e batalhando entre si, eles se escravizavam. Nunca teve a ver com questões raciais, isso é uma coisa mais moderna. No passado havia justamente esse entendimento. E também havia aqueles escravos que se alugavam por pão, isto é, eles recebiam um salário por sua jornada de trabalho. Esses estão mais ligados ao nosso contexto, tem mais a ver com a nossa realidade. Porque nós também, entre aspas, nos alugamos por pão, ou seja, a ideia é que nós também trabalhamos para receber um salário. Isso é muito importante compreender, não é? A Bíblia, então, não critica a estrutura daquela sociedade. Muito pelo contrário, chama os cristãos, chama a igreja a entender que há uma estrutura na sociedade e o cristão não é chamado a fazer revolução contra isso, mas a aprender, se adaptar e até submeter. Desde que aquilo não contrarie a vontade de Deus, o cristão precisa realmente aprender a obedecer. Obviamente, em nosso mundo tomado por ideologias antibíblicas, o que é legitimado nesse sentido pela rebeldia das pessoas, as propostas que ideologias trazem para o homem moderno, como por exemplo propostas propagadas pelo marxismo, ideologias, digamos assim, que são revolucionárias, que dividem a sociedade em classes e colocam os ricos contra os pobres, os brancos contra os negros, os homens contra as mulheres, os pais contra os seus filhos e assim por diante. O marxismo promove isso, divisão, para que as pessoas vivam brigando entre si e acabem odiando o seu próximo. Se você não é igual a mim, então estamos em guerra. Basicamente é assim. A diversidade que Deus criou, ela é deixada de lado, porque o que importa agora é nós começarmos a nos autoafirmar e lutarmos contra o nosso semelhante. Embora sejamos todos iguais, semelhança de Deus, se estamos em uma classe diferente, temos que brigar. Essa é a proposta do marxismo. E no final de tudo, isso é pecado. Isso é pecado. Não é assim que o Senhor nos ensina em sua palavra. Não é? E quando pensamos nisso, no contexto de trabalho, existe então essa tensão entre patrão e empregado. E muitas vezes o empregado, para os irmãos entenderem isso muito bem, trabalham com o único objetivo de receber o seu dinheiro. E mais uma vez eu tenho que apontar para os irmãos, se alguém trabalha, entenda, esse é o pensamento do mundo realmente. Trabalhar somente pelo dinheiro, esse pensamento ele não é bíblico. Aprendemos, Paulo falou a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de toda a espécie de males. Então, trabalhar pelo dinheiro, isso não faz sentido de acordo com a palavra de Deus. O dinheiro é uma consequência do trabalho, ele não é o foco central. Por trabalharem só por dinheiro, os servos, eles não honram seus senhores e os difamam. A coisa mais comum, meus irmãos, em uma empresa, para quem já ou trabalha em empresas e talvez uma empresa um pouco mais familiar, menor, uma multinacional que seja, existe sim, nós sabemos disso por experiência mesmo, panelinhas de funcionários que se juntam para detonar o patrão.
Isso é ou não é verdade? Isso acontece. É normal. Não é? Os funcionários ali reclamando, dizendo que o patrão não dá um aumento, ele não melhora as condições de trabalho, eles começam a fazer quase que um motim, eles procuram fazer revolução contra o seu patrão. Isso é, infelizmente, uma mentalidade moderna, não é, que as pessoas têm, elas legitimam sempre. Aprendemos do texto: vós servos, obedecei vossos senhores segundo a carne. Agora ouçam com atenção como os senhores devem ser obedecidos. Olha o que Paulo fala: com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha o peso disso aqui, meus irmãos. Quando ele usa as expressões temor e tremor, não é? Ele está se referindo ao fato de que os servos devem honrar os patrões, de tal maneira a respeitá-los de verdade. Se uma pessoa que é subordinado seu fala de você pelas costas, essa pessoa não te respeita. Se ele diante de você, pode ser filho, pode ser quem quer que seja, um irmão na comunidade ou então um funcionário de uma empresa, se a pessoa diante do seu líder, ela se porta com decência, com respeito, quase batendo continência, mas quando a pessoa sai e começa a falar pelos cotovelos, isso é um sinal de que a pessoa não respeita o seu líder. E Paulo está ensinando: servos, obedeçam os vossos senhores com temor e tremor. Com temor e tremor, ou seja, obedeçam com honestidade, com sinceridade. O contrário disso é hipocrisia. Não é? Obedecer só por obedecer, só porque eu tenho medo de alguma punição. Não é? Ou seja, aprendemos aqui, meus irmãos, que a obediência que o quinto mandamento nos ensina como princípio a quem é superior em termos sociais, entendeu o que eu quero dizer com isso? Não é? A autoridade sobre a nossa vida não pode ser um tipo de obediência falsa. Não pode simplesmente ser uma atitude diante da pessoa em si, mas tem que ser uma atitude para com Deus. Eu devo lembrar que Deus conhece o meu coração, Ele sabe se eu estou realmente honrando aquela pessoa ou não. No verso 9, nós lemos também algo que não apenas se refere nesse sentido, não é? Aliás, no capítulo 4, verso 1, que não se refere apenas aos servos, mas também aos senhores. Ele fala: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para Ele não há acepção de pessoas. Ou seja, o que é dito aqui pelo apóstolo Paulo mostra os papéis tanto dos liderados, os servos, como também dos líderes. Deus exorta a ambos. E ele está dizendo aqui que ele não vê o líder ou os superiores em termos sociais, em termos de hierarquia, como sendo diferentes ou melhores do que os seus liderados. Por isso ele exorta também. Ou seja, o quinto mandamento nos traz princípios de relação de autoridade para ambos. É por isso que nas pregações passadas nós aprendemos, por exemplo, no casamento, não é? Como Deus instituiu, usando o próprio exemplo. A Escritura é muito vasta, muito abundante em nos dar princípios para o casamento. Há vários, realmente vários. Mas uma coisa que tanto Cristo como também seus apóstolos fizeram foi sempre pegar o princípio do casamento lá de Gênesis. Ele sempre volta a Gênesis nesse sentido para falar qual é a base, a estrutura do casamento. E nessa estrutura de casamento, o homem foi colocado por Deus como sendo líder da sua esposa, cabeça do seu lar. Tanto é que os irmãos podem observar isso de maneira muito simples. Quando Eva, embora Paulo cite que Eva foi a primeira a pecar nesse sentido, mas a Escritura, quando vai falar sobre a queda da humanidade, não atribui a Eva, mas a Adão. Eva comeu primeiro a fruta, mas Adão, porque era o cabeça, o líder pactual, a sua atitude responsável, porque ele era responsável, traria então os danos para a humanidade. Certo? Então o quinto mandamento fala sobre isso, sobre o líder e sobre o seu liderado, sobre o marido, que é cabeça, como também sobre sua esposa, que deve ser um espelho da igreja nesse sentido, como Paulo ensina em Efésios capítulo 5. Tudo isso temos então como base. A mesma coisa pensamos aqui quando o Senhor fala sobre pais e filhos. Ora, os pais, o quinto mandamento tem essa base, honra, não é pai e mãe. Alguém poderia pensar, tá vendo aí, ó, o mandamento manda, né, ele ordena que os filhos, eles honrem os seus pais. Então, os pais mandam e os filhos obedecem. Cala a boca e já era. Não. O quinto mandamento nos ensina que os filhos devem honrar os seus pais,
Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, aplicando o mandamento tanto em Colossenses como também em Efésios, ele vai dizer o quê? E vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Criem seus filhos na disciplina, no temor do Senhor. Os pais têm um papel importante também, nesse sentido, de acordo com o 5º mandamento. Ou seja, os pais precisam ensinar seus filhos a honrar a autoridade. Não adianta pais quererem cobrar dos seus filhos honra e temor às autoridades se eles, nesse sentido, não se respeitam. Isso é um ponto muito importante. Então, o 5º mandamento é aplicado aos dois. Ambos têm papéis que devem ser respeitados. Verso 9, somos lembrados de que, além dos senhores da terra, existem sim senhores, existem sim o Senhor do céu, ou seja, nós temos senhores deste mundo, líderes, autoridades, mas além de tudo isso, desse sistema, há um Senhor que está nos céus, o Todo-Poderoso. O problema, meus irmãos, é que mesmo sabendo desses princípios, nós precisamos admitir que neste mundo existe, e demais, revoluções, de todos os lados. Os servos se levantam contra seus senhores. Os senhores oprimem os seus servos. Falta, então, harmonia. De ambos os lados, a rebeldia contra a ordem de Deus. Nosso chamado pelo Senhor é para que venhamos cumprir nossos papéis na sociedade. Então, saímos de nosso lar e vamos olhar justamente para o 5º mandamento, não apenas pensando na relação de patrão e empregado, mas lembrando que quando falamos de senhores aqui, nos referimos a todos aqueles que exercem liderança sobre nós. Eles devem ser respeitados. Eles devem ser honrados nesse sentido. Não é? Não apenas no lar, não apenas no trabalho, mas em todas as relações, não é, na sociedade. Por exemplo, como devemos tratar a política? Olha como isso é importante. O 5º mandamento, como princípio de autoridade, nos ensina a também entendermos isso. Como devemos tratar a política ou então os políticos? Como devemos tratar, por exemplo, os professores? Como devemos tratar os líderes eleitos pelo povo? Como devemos tratar os magistrados? Baseado no 5º mandamento, irmãos. Com respeito. É isso que o mandamento nos ensina, com respeito, isto é, com temor e tremor, como lemos no texto. Mas infelizmente, meus irmãos, vemos um quadro terrível no mundo. Boa parte das pessoas insultam seus líderes. Isso é comum em nosso mundo. Insultam seus líderes, suas autoridades constituídas. E não são poucos vídeos que os irmãos vão encontrar na internet, por exemplo, que mostram cidadãos desrespeitando, por exemplo, a polícia. Eles estão mais próximos de nós. São oficiais, são autoridades, estão mais próximos. E muitos acabam xingando os policiais, xingando mesmo, sabe, uma falta de respeito com alguém que é um oficial de justiça e que está ali para o bem do povo. E é uma autoridade. Não é? Infelizmente, isso é muito comum, porém, a Escritura nos ensina que isso é pecado. Boa parte das pessoas xingam não só os policiais, mas também xingam juízes, xingam líderes eleitos pelo povo. Nós não podemos achar isso normal. E uma das coisas que nós não podemos achar normal, sabe o que é? E entendo o que eu quero dizer. Pessoas, entendo o que eu quero dizer aqui, meus irmãos. Pessoas demonstram a sua revolução, a sua rebeldia, quando ficam chamando, por exemplo, fazendo comparativos, o nosso atual presidente. Isso aí eu não estou questionando quem apoia ou não, mas é necessário ser falado, porque tem a ver com o conceito de autoridade, chamando o presidente de genocida. Comparando o atual presidente com genocídios da história, que mataram de verdade pessoas. Quem está agindo assim, não é? E ainda se diz cristão, é infiel, é desrespeitoso, não teme a Deus, porque não respeita a autoridade, não é? Xingando o líder máximo da nação, como se ele não fosse nada nesse sentido, como se não houvesse uma autoridade sobre ele, como se ele não fosse uma autoridade constituída, meus irmãos. Para ninguém isso deveria ser normal, mas é exatamente isso que vemos. A falta de respeito da população contra seus líderes eleitos. O primeiro mau exemplo foi um episódio que, eu não lembro quanto tempo faz, foi, eu acho que na Copa do Mundo, ou algum campeonato. Se eu não me engano, a seleção estava jogando. E a torcida
de nós brasileiros, diante da, até então, presidente Dilma Rousseff, estavam xingando a presidente. Xingando a presidente. Ah, pastor, mas ela é uma comunista. Problema. A questão não é essa, ela foi eleita. A pessoa achando bom ou não, discordando ou não, ela foi eleita e, portanto, era uma autoridade que deveria ser respeitada. O fato daquelas pessoas ali estarem xingando uma presidente eleita é a prova cabal de que eles não respeitam a Deus e não respeitam as instituições que o Senhor deu a este mundo. Não é uma atitude cristã isso aí. Um outro exemplo claro, esse mais recente, é, por exemplo, a questão, aquela confusão que teve, não é, de um deputado eleito que recebeu uma ordem de prisão por um ministro do STF. Os irmãos entenderam. Eu sei que boa parte daqueles que entendem a ideologia do deputado vai dizer assim, não, ele estava certo, o ministro estava errado porque ele quis impedir, o ministro quis impedir, aquele juiz quis impedir que um deputado eleito para falar não pudesse falar, ou seja, estavam condenando por suas opiniões. A questão não é essa. Nós sabemos, não é, que o nosso STF, infelizmente, é composto por juízes que não estão amando o seu próprio povo, que não estão cuidando do povo. Isso é notório, isso é claro para todo mundo. Então essa não é a questão. O ponto é entender que, apesar de um deputado ou qualquer outro ter direito de expressar a sua opinião, ele deveria saber que estava falando como autoridade, assim como ele mesmo. E deveria ter falado de maneira correta, respeitosa, discordando, criticando, mas de maneira respeitosa. Então, por mais que eu, como cristão, discorde da atitude de calar alguém pela prisão, porque expressou sua opinião, eu tenho que dizer também que aquele deputado errou em não ter decoro, respeito para falar com a autoridade pública. Essa é a realidade. Nós não temos que, como cristãos, nos posicionar a um nível tão cego que não admitimos erro, não é? De pessoas conservadoras, por exemplo. Acima, entendo isso, do que se chama de direita, nós somos cristãos. Isso está acima da briga política em si. O tempo todo vemos cidadãos brasileiros xingando o presidente. Mas eu pergunto aos irmãos, e se ao terminar a contagem dos votos em outubro? Porque eu estou falando disso porque, meu irmão, o contexto é esse, sabe, a acusação é briga, é medo, como foi em 2018, muito alvoroço. E temos que pensar sobre essas coisas, porque a Bíblia também nos ensina como proceder assim. Minha pergunta é, e se chegarmos a outubro, no término da contagem dos votos, não é? E o candidato que nós estamos apoiando, ele não for eleito, qual será a nossa atitude? Xingar o novo eleito? Pegar em armas para fazermos revolução? Porque há pessoas que dizem isso. Há pessoas revolucionárias mesmo, marxistas que dizem isso. Será também essa a nossa atitude? Se no final de tudo, quem eu apoiar não ganhar, então eu não aceito de jeito nenhum. E portanto não respeito. Vamos xingar talvez um outro presidente eleito? Não é? Buscar a revolução? Por mais, meus irmãos, que apavore a ideia, que nos apavore a ideia de vermos alguém subindo à presidência que tem um viés de esquerda, e aí eu coloco barra socialista, barra comunista, ditatorial, ainda assim nós precisamos aprender que nosso papel como cidadãos ele é limitado. Nós votamos. Quem manda em tudo isso e quem é soberano sobre todas as esferas é Deus. O cristão não pode confundir essas coisas, imaginando que não, somos nós que determinamos, que alteramos o futuro. Conversa fiada, Deus é o soberano, é o Senhor quem determina todas as coisas. Todos os entes que se levantaram pela vontade de Deus. Não são os homens construindo a história e escrevendo a história ao seu bel prazer. Conversa fiada, Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo acontece de acordo com a sua vontade, quer o ser humano queira ou não. Ele é Senhor, nós não. A natureza é essa. E eu sei que talvez muitos conservadores, como nós, discordariam disso, não é? O que apenas evidencia que nós não precisamos do marxismo para sermos revolucionários. A revolução, ela é de nossa própria natureza. Nosso coração é revolucionário. Não precisamos de marxismo, de anarquismo, nada disso aí.
Nossa natureza é assim, e Adão demonstrou isso quando caiu. Ele se revoltou contra Deus, ele desobedeceu a Deus. Ele fez revolução contra o Senhor e trouxe morte. Mas ouçam o que nos é dito pela palavra de Deus. Versos 6 e 7. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Paulo torna isso, meus irmãos, ainda pior para aqueles que têm dificuldade com a autoridade. Ele torna pior ainda para quem tem revolução no coração. Ele ensina que devemos servir aos nossos superiores na sociedade de uma forma transcendente. E o que isso quer dizer? Que eu preciso compreender como cristão que quando eu exerço minha cidadania e a minha responsabilidade de me submeter aos magistrados, aos líderes da nação, eu estou fazendo isso a Deus. Esse é o ponto aqui. Que quando eu sou chamado como cristão para obedecer às autoridades instituídas por Deus, é a Deus que eu estou honrando, que eu estou obedecendo. Logo, o contrário também é verdade. Se eu desonrar as autoridades constituídas, logo eu desonro a Deus, que as instituiu. O cristão precisa ter em mente que ele serve a Deus em tudo, com toda a sua vida. Não existe isso de sagrado e profano. Há coisas que eu faço como cristão que são sagradas, né? Ir para o culto é uma coisa sagrada, orar é uma coisa sagrada. Não! O meu trabalho como mecânico, como advogado, como médico, mulheres como dona de casa ou como operador de telemarketing, qualquer tipo de serviço, como cristãos, que estamos ligados a Jesus Cristo, tudo o que nós fazemos é sagrado. Deve ser feito de maneira santa. Inclusive a nossa interação com as autoridades neste mundo. Todo o trabalho cristão é assim. Alguém poderia pensar ou questionar: pastor, não, eu discordo do senhor. Isso é impossível, pastor. É impossível, não é? Meu patrão é um homem mau. Ele me olha feio todo dia quando ele chega no trabalho. Eu cheguei primeiro que ele, mas ele me olha feio. Ele é um homem mau. Os políticos de nosso país são corruptos, não é? O governo nos rouba em altos impostos, então vamos roubá-los também, só negando impostos. Não é esse o argumento? Vamos cuspir as ordens dos juízes, difamá-los nas redes sociais. Eu não vou me submeter a pessoas assim. Muitos poderiam questionar e dizer assim: não, pastor, se a autoridade, se aquela pessoa ali, ela é ruim, então eu não devo respeitar essa pessoa. E eu sei que muitos pensam desse jeito. Mas não é esse o caminho que a Bíblia nos ensina aqui, não. Lembra do nosso catecismo, a resposta à pergunta 104? O que exige Deus no quinto mandamento? Ouçam mais uma vez, para lembrar do catecismo, que eu demonstre toda a honra. A primeira parte aqui do mandamento é amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores. Que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplina. Ouçam com atenção. E que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos. Pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. É a vontade de quem? Minha? Do povo? Não, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Querem mais? Romanos 13, verso 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. E ainda mais, o texto que lemos de 1 de Pedro 2, agora versos 13 ao 18, ouçam: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tenhais a boca, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livres. O conceito que se tem hoje é que a liberdade é o mesmo que desobediência. O homem livre é o que desobedece. Isso é uma coisa diabólica. Liberdade de verdade não é isso não. Ele fala, como livres,
e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, ou seja, não usando a liberdade para fazer o mal, mas como servos de Deus. Verso 17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E verso 18: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos. E agora? Mas também aos maus. Para quem inventaria desculpa? Não, pastor, eu me submeto a um homem que seja justo e honesto, mas a um homem que eu desconfie, que eu considero como mau, eu não me submeto. Se for uma autoridade constituída, a Escritura está nos ensinando aqui, olha, é para submeter. Desde que a autoridade não induza e não ordene nenhum de nós a irmos contra a palavra de Deus, vamos obedecer. Nós só vamos dizer não para a autoridade constituída quando ela, nesse sentido, não submeter a Deus. Quando quiser nos empurrar para o pecado, para o mal, aí sim, meu amigo, nem que o sangue dê na canela, nós temos que manter firmes a palavra de Deus. Esse é o ensino aqui. Não devemos nos sujeitar apenas àqueles que concordam com a nossa posição, àqueles que julgamos bons, mas também àqueles que estão em desacordo com o que nós pensamos, se eles forem autoridades. É a palavra de Deus que nos diz isso, meus irmãos. Não é politicamente correto, não. É a palavra de Deus, esse é o ponto. Os apóstolos, eles não escreveram essas coisas em um contexto favorável. Imagine se fosse desse jeito. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e os demais, eles escreveriam para que os membros da igreja fossem respeitosos com a autoridade, pensando em imperadores que eram maravilhosos, né? Que traziam um governo docinho para as pessoas. Não, de jeito nenhum. Eles estavam em um contexto onde os imperadores traziam perseguição contra a igreja. Eles perseguiam os cristãos, eles matavam os cristãos, e ainda assim os apóstolos estão ensinando: submetam-se às autoridades. Eles não tinham bom testemunho, não eram pessoas boas, odiavam a religião cristã, e mesmo assim a ordem bíblica naquele contexto é: obedeçam às autoridades. Não é? Eles tinham razões humanas para dizer não, mas o que vale é o que a palavra do Senhor nos diz, não é o que achamos, não é? Não é o que lemos em nossa confissão. Vou lembrar os irmãos da confissão belga do artigo 36, escrita por Guy de Bresse. No parágrafo 1, lemos bem assim: cremos que o nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governantes e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para este fim, ele forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. Nosso aconteceu ao contrário, né? Infelizmente, nosso aconteceu ao contrário. O Estado dá a espada para os maus e para os bons ele tira tudinho. Infelizmente. Parágrafo 4, para no final desse artigo. Ouçam o que Guy de Bresse escreveu aqui, meus irmãos. Neste assunto, sobre o respeito às autoridades, rejeitamos os anabatistas. Os anabatistas, no século XVI, eram um grupo revolucionário, radical, que causava alvoroço e desrespeito às autoridades. Então, rejeitamos os anabatistas e os outros revolucionários, e em geral, todos que se opõem às autoridades e aos magistrados e querem derrubar a ordem judicial. Era isso que os anabatistas queriam no século XVI. Anular as leis. Não é? Introduzir a comunhão de bens, até comunistas eles eram. E que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. E tem gente que acha que um cristão ele não precisa ser conservador, não. Guy de Bresse escreveu que nós rejeitamos esses que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. Os princípios cristãos, que no fim fazem parte de nossa cultura, devem ser preservados. Alguém poderia dizer: ah, pastor, é fácil falar demais. Esse homem, como é o nome dele? Guy de Bresse, ele escreveu para não sermos revoltadinhos, para não sermos desobedientes. Ah, é fácil demais falar. É muito simples, você escreve um artigo, chama de confissão e as pessoas que obedecem. E você? Mas a questão não é essa aqui, meus irmãos. Guy de Bresse não foi hipócrita. O que ele escreveu, ele provou na pele. Estamos estudando a história de Guy de Bresse, de quarta-feira aqui na igreja.
como introdução à confissão belga que ele escreveu, que é a nossa confissão. E o que acontece? Guido de Brès, meus irmãos, porque ele defendeu isso, que nós não temos que ser revolucionários, mas pregar a pura palavra de Deus, ele foi preso, ele foi perseguido, preso, e chegou a ser martirizado por conta disso. Assumindo que nós, reformados, não somos revolucionários, nós obedecemos sim, respeitamos as autoridades civis. Deus instituiu essas autoridades, não é? E esse homem foi maltratado na época em que o imperador Carlos V, o grande perseguidor dos protestantes, havia aposentado e passado o seu trono para o seu amado filho, Filipe II, que foi ainda pior do que o pai na perseguição contra aqueles que eles chamavam de hereges. Ou seja, nós, os protestantes. Nossa cabeça estava a prêmio no século XVI. A prêmio. E esse homem, furioso contra Guido de Brès e outros protestantes, ele ordenou sim martírio, prisão, calabouço, morte. Guido de Brès, então, ele foi pego, meus irmãos. Ele foi pego, foi torturado, ele apanhou. Mas quando ele estava na prisão, e isso os irmãos podem ter acesso, não é, a relatos de testemunhas oculares, a também suas cartas, ele escreveu cartas também, mostrando que Guido de Brès, enquanto na prisão, ele era humilhado por muitas pessoas ali, mas ele tinha uma preocupação muito grande em não ser um revolucionário. Ele não poderia aproveitar, porque havia vários prisioneiros, e fazer um tipo de motim, e elaborar um plano, vamos montar um plano aqui, cinematográfico, para escaparmos da prisão. Não. O pastor da igreja reformada, de Valenienses, Guido de Brès, estava ali, na prisão, pregando para os seus companheiros, anunciando o Evangelho. Não é? Os irmãos terem uma noção disso, quando Guido de Brès finalmente recebeu a sentença da sua condenação pela forca, quando subia a escadaria da forca, vendo aquelas pessoas como testemunhas de seu martírio, ele poderia ter gritado, não é, dizendo: não vamos nos submeter ao governo. Não, ele ali, subindo para a sua própria condenação, ele exortou a multidão a respeitarem as autoridades. Você entende o que é isso? Respeitem o governo. Eu estou morrendo por isso, mas respeitem o governo. Respeitem o governo. E finalmente então, no ano de 1567, no dia 31 de maio, Guido de Brès, pastor das igrejas reformadas, morreu martirizado, mas dando testemunho de fidelidade a Cristo. Quero partir para a conclusão, meus irmãos, mas antes anunciando que não apenas Guido de Brès, muitos outros cristãos que não eram revolucionários, que eram pessoas fiéis, que respeitavam sim as autoridades, foram odiados e foram mortos por este tipo de regime. Não é? É Deus que deve ser honrado em nossas vidas. E Guido honrou ao Senhor com a sua própria vida, como tantos outros na história que permaneceram firmes. Não havia, como o apóstolo Pedro estava ensinando, que ninguém condene vocês, porque vocês são malfeitores. Mas se vocês sofrem e são perseguidos por amor a Cristo, Deus se agrada disso. Esse era o ensino. Não é? Devemos então ter isso em mente, pois somente Cristo nos salva e nós somos chamados, não é, para honrar ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Cristãos então não podem, meus irmãos, isso não faz sentido, cristãos não podem ser revolucionários. Cristãos precisam lutar contra a rebeldia e a desordem pública. Cristãos precisam manter, preservar, conservar os bons costumes que Deus instituiu na sociedade. Embora Guido de Brès tenha sido um grande exemplo de fidelidade, assim como também os apóstolos que pregaram o mesmo e morreram por isso, eles não são o nosso maior exemplo de fidelidade e obediência às autoridades. Foram homens fiéis, mas nós temos um exemplo máximo de obediência às autoridades. E aí, em 1 Pedro 2, versos 21 a 23, a 24, aliás, bem assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano,
ouçam com atenção, o qual, quando injuriavam e o provocavam, não injuriava, não devolvia isso. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, isto é, a Deus o Pai. E no verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo. Os irmãos conseguem ler o Evangelho e perceber Cristo, nosso Senhor, reclamando de alguma coisa? Nós vemos Isaías 53 e aprendemos que Ele foi para o matadouro como uma ovelha muda. E nós vemos no relato dos Evangelhos Cristo sendo pego, sendo levado, humilhado, cuspido, levando tapas em sua cara, e em nada Ele reclamou. Ele simplesmente se submeteu, Ele se entregou. Ele sabia que era a vontade do Pai, Ele não queria ir contra a vontade do Pai. Por isso, meus irmãos, nós não somos revolucionários. E nós não devemos apoiar qualquer tipo de revolução. Não devemos. Nós devemos rejeitar todas as pautas revolucionárias pregadas em nosso contexto. E também as atitudes daqueles que lutam contra a revolução com a boca, mas a promovem com a sua própria vida, com suas ações. Devemos então seguir o exemplo de Cristo, nosso Senhor, e nos entregar sim à vontade de Deus, porque é Deus quem governa todas as coisas. Nós não temos que ter medo. Como cristãos e cidadãos, façamos o nosso papel, honremos as autoridades, cumpramos nesse sentido a nossa vocação neste mundo, mas lembremos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.